Então, nesse vídeo a gente vai ver como simplificar geradores de subespaços do RN. No vídeo anterior a gente viu que é possível construir subespaços não só em termos de conjunto de solução de sistemas homogêneos, mas também a partir de geradores. Escolhe um certo número de vetores, olha para o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. Esse conjunto, a gente viu no vídeo anterior, é um subespaço. Muitas vezes esses geradores são bastante complicados. O que a gente vai ver nesse vídeo é como simplificar esses geradores utilizando a eliminação gaussiana. O resultado-chave é o seguinte. Imagina que você tem W1, Wm, vetores do Rn, e B é um número real. Então, o subespaço gerado por W1, W2, Wm é igual ao subespaço gerado por W1, W2 mais BW1, Wm. Então eu troquei o segundo vetor, que era W2 originalmente, por W2 mais BW1. Vamos ver como é que a gente prova isso. Uma consequência desse fato, que já foi mencionada no vídeo anterior, é que existem infinitos conjuntos de geradores diferentes para qualquer subespaço, porque você começa com os geradores W1, W2, Wm. Escolhe um número real, aí substitui o segundo por W2 mais BW1. Como existem infinitos números reais, você pode substituir o W2 por uma infinidade de vetores diferentes da forma W2 mais BW1. Com isso você tem infinitos conjuntos de geradores, porque o que a proposição está dizendo é que o subespaço gerado por W1, W2, Wm, ou W1, W2 mais BW1, Wm é a mesma coisa. Como que a gente prova então a proposição? Bom, o que a gente quer fazer na verdade é provar a igualdade entre dois conjuntos. O conjunto W1, W2 gerado... Note que o conjunto não é W1, W2, Wm. O conjunto é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores W1, W2, Wm. E o outro conjunto que a gente quer mostrar que é igual a esse é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores W1, W2 mais BW1, W3, Wm. Para mostrar a igualdade de dois conjuntos, a gente mostra que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Então vamos começar com o conjunto W1, W2 mais BW1, W3, Wm, está contido no conjunto W1, W2, Wm. Esse é o primeiro que a gente vai fazer. A primeira inclusão. Tá, como é que a gente faz isso? Então, a gente tem que mostrar que todo vetor que está no conjunto da esquerda também está no conjunto da direita. Então, pega um vetor no conjunto da esquerda e vamos escrever ele como ele é. Ele é uma combinação linear dos vetores W1, W2 mais BW1, W3, Wm. Então, vamos lá, escreve como combinação linear. Bom, a gente pode organizar esse vetor de uma maneira diferente, porque agora eu posso distribuir o A2 sobre o W2 mais BW1. Então, usando a distributividade, esse vetor pode ser trocado por A2 W2 mais A2 BW1, e aí posso agrupar o A2 BW1 com o A1 W1, botando em evidência o W1. Então, com isso, eu fico com a combinação linear, fico com o V escrito como uma combinação linear dos vetores W1, W2, W3, Wm. Em outras palavras, o V está no conjunto da direita. Portanto, eu mostrei que todo vetor que está no conjunto da esquerda também está no conjunto da direita. Então, essa é a primeira inclusão. Agora vamos para a segunda. Agora a gente quer mostrar que W1, W2, Wm está contido no conjunto da direita. Então, provamos esse, e o que a gente quer agora é o contrário. A gente quer mostrar que W1, W2, Wm está contido em W1, W2 mais BW1, W3, Wm. Tá. Como que a gente faz isso? Então, os vetores que a gente tem, eu vou renomear. Então, os vetores são W1, W2 mais BW1, W3, eu quero renomear esses vetores. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou renomear da seguinte maneira. Eu vou chamar W1 de U1. Vou chamar W2 mais BW1 de U2. E os outros Ws vão ser... Então, o 3W é igual a W3, o 4 a W4 e assim por diante até o final. Tá? Bom, eu posso reorganizar isso aí, porque eu posso escrever o W2, já que ele já que o 2 é W2 mais BW1, eu posso escrever o W2 como o 2 menos BW1. Ah, mas W1, na verdade, eu renomeei como 1. Então, eu posso escrever W2 como o 2 menos BU1. E agora o que eu vou fazer é escrever o conjunto dos vetores gerados por
o conjunto dos vetores gerados por W1, W2, Wm em função dos U's. Note que a única coisa que eu tenho que fazer, na verdade, os W's todos se transformam em U's, sendo que todos, exceto o W2, são, na verdade, iguais aos U's correspondentes. O único que é diferente é o W2. O W2 é o 2 menos B, o 1. Então, na verdade, o que acontece é que a inclusão que eu quero provar, que está naquela equação 1 lá no início, ela é equivalente em termos dos vetores U's a dizer que o 1, subespaço gerado por o 1, o 2 menos B, o 1, o 3 até o M, está contido no subespaço gerado por o 1, o 2, o M. Só que isso é exatamente a mesma coisa que a gente fez no caso original, que está logo no início, que é a nossa primeira inclusão. O que a gente está tentando mostrar embaixo é exatamente igual à primeira inclusão, com uma diferença. Na verdade, duas diferenças. A primeira é que em vez dos vetores W são os vetores U's. E a segunda é que em vez de mais B é menos B. Mas o argumento é exatamente igual. Consequentemente, a gente também sabe que essa inclusão é verdadeira. Então, se essa inclusão de U's é verdadeira, a inclusão original da equação 1 que a gente queria provar também é verdadeira, porque a única coisa que eu fiz foi transcrever os vetores com nomes diferentes. Então vamos ver como é que a gente faz para usar a proposição para simplificar geradores de um subespaço. Então imagina que G é um conjunto de geradores de um subespaço W. Aí eu escrevo uma matriz que eu vou chamar de A de G, cujas linhas são os vetores que geram W. Então W1 é a primeira linha, W2 é a segunda linha, assim por diante até Wm. E aplico a eliminação gaussiana nessa matriz. Eu, na verdade, aplico uma operação por linha, digamos, substituindo a segunda linha por ela mais um múltiplo da primeira. Digamos que seja a segunda linha substituída por W2 mais lambda W1. Só que pela proposição, eu sei que o subespaço gerado por W1, W3, W1, W2, W3, tarará, tarará, Wm é igual ao subespaço gerado por W1, W2 mais lambda W1, W3 e assim por diante até Wm. Vamos fazer mais uma operação por linha. Vamos substituir agora a terceira linha por ela mais um múltiplo da primeira. Então, digamos que eu tenha a terceira linha na forma W3 mais μ, é uma constante, vezes W1. Só que, para a proposição, não faz diferença se a gente está... eu escrevi a proposição em termos do primeiro e segundo vetor no conjunto de geradores, porque ficava mais fácil de escrever. Mas, de fato, não faz diferença se a gente está fazendo o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro. A proposição funciona com quaisquer dois que você pegar e aplicar o que é equivalente a uma operação por linha sobre esses vetores. Isso significa que eu também posso concluir da proposição que o subespaço gerado por W1, W2 mais lambda W1, W3, etc. até Wm pode ser igual a W1, W2 mais lambda W1, W3 mais μ vezes W1, mas, continuando assim, W4, assim por diante, até Wm. Tá? E é claro que aqui eu fiz duas operações, mas a gente pode fazer quantas a gente quiser. Então a gente pode aplicar, na verdade, todo o processo de eliminação até o final. Então digamos que a gente faça isso. Começa com a matriz AG, aplica eliminação, e a gente chega no final a uma matriz que tem nas linhas o 1, o 2 até o K, e aí tem uma série de linhas nulas no final. É claro que pode acontecer não ter nenhuma linha nula, e nenhum dos vetores, não haver nenhuma simplificação substancial dos vetores. Se bem que sempre há alguma forma de simplificação, porque os vetores que a gente começou, a gente não sabe que forma eles têm, eles são completamente gerais. Mas os vetores que a gente chega no final, a matriz está em forma escada, então os vetores têm sempre um monte de posições nulas, o que facilita os cálculos enormemente. Então mesmo que não apareçam essas linhas nulas no final, há uma simplificação do conjunto de geradores. Se houver linhas nulas, simplifica ainda mais. Então, nesse caso, a gente pode afirmar, já que a gente sabe que a passagem de uma matriz, quando a gente aplica a operação por linha, os subespaços gerados pelas linhas da primeira matriz ou as linhas da segunda matriz são os mesmos subespaços, isso significa que quando a gente aplicou a eliminação gaussiana, vai dando sempre igual, 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 o subespaço gerado é sempre o mesmo, os vetores vão alterando, mas o subespaço gerado é sempre o mesmo, e no final a gente chega a um subespaço gerado por 1K, já que os vetores nulos não contribuem nada como geradores. Então, de fato, a gente simplifica
de duas maneiras diferentes o conjunto de geradores. A gente simplifica porque, em muitos casos, aparecem vetores nulos que a gente pode dispensar, e a gente simplifica porque os vetores que sobram têm mais posições nulas do que os vetores com a gente começou, geralmente. Vamos fazer um exemplo. Digamos que a gente tivesse o subespaço gerado por esses quatro vetores. 1, 0, menos 1, 2, 2, 0, 2, 9 e menos 1, 0, menos 7, menos 12. Então vamos aplicar o que a gente aprendeu. A gente monta a matriz AG, que é a matriz desses geradores, desses três geradores aí. E aí a gente aplica eliminação gaussiana. Então elimina primeiro o 2 na segunda posição, da segunda linha, multiplicando a primeira por menos 2 e somando com ela. Depois soma a primeira com a última linha. E finalmente a gente multiplica a segunda linha por 2 e soma com a última. Então o que a gente obteve foi essa matriz em forma escada. Tá? Então isso significa que os vetores 1, 0, menos 1, 2 e 0, 0, 4, 5 geram o mesmo subespaço que os vetores com os quais a gente começou. Note que nesse caso, como eu falei, de fato zerou uma linha, consequentemente tem um vetor que a gente pode dispensar, e os dois vetores que a gente obteve se simplificaram. Na verdade, o segundo vetor agora tem duas posições nulas, o que é bastante bom se a gente vai fazer cálculos com esses vetores. No próximo vídeo, para encerrar, a gente vai fazer um exemplo de subespaços e do cálculo de geradores, no caso de um sistema, de um conjunto de solução de um sistema homogêneo.